Então vamos lá. Perguntas frequentes sobre bruxismo. Posso usar minha plaquinha de clareamento para tratamento de bruxismo? Eu estava falando, a placa que a gente precisa usar é uma placa específica para bruxismo que contém todas aquelas funções que eu já falei agora há pouco no vídeo. Então não tem jeito de usar aquela plaquinha de clareamento ou uma plaquinha de acetato, que é uma plaquinha também mais fininha, feita com material, parece que um plástico. Essas não funcionam. Talvez seja até melhor do que nada para quem o problema é mais de desgaste ou tem um problema de abfração, então talvez seja melhor do que nada. Mas potencializa, por exemplo, se fosse de silicone, a ter um problema muscular, vir a ter um problema de dor e tal. Então, de dor de cabeça, por exemplo, eu não recomendo. O recomendável é a placa específica para o bruxismo, que é a placa lisa, rígida, miorrelaxante, tá bom? Acho que tenho bruxismo. Quando devo procurar o dentista? Olha, se você acha que tem um bruxismo, procure o dentista. Aqui na clínica, geralmente, quando o paciente vem para fazer a prevenção, a gente já tenta diagnosticar ele se ele tem bruxismo ou não. E a gente já avisa. Quando ele vem para fazer a avaliação das radiografias que a gente pede, a gente já explica como é que funciona, que precisa da placa. E aí, basicamente, isso tudo que eu estou falando nesse vídeo, eu falo também no atendimento ao paciente. Beleza? Mas se você está com dúvida, sugiro procurar o dentista. Qual que é a causa desse distúrbio? É até bom ter feito essa pergunta porque eu não falei no vídeo. Essa doença, na verdade, eu não falei porque ela não existe uma causa. Ninguém sabe exatamente por que isso acontece. Sabe que é uma questão que vem do sistema nervoso central. A gente não tem remédio, não tem medicação para resolver. Algumas vezes está relacionado à ansiedade. A gente consegue perceber empiricamente que pacientes mais ansiosos, pacientes mais estressados, às vezes rangem com mais força ou rangem mais. A gente consegue ver algum padrão nesse sentido. Não quer dizer que pessoas que não sejam ansiosas ou sejam mais tranquilas não possam ranger dente. Range também. Então, apesar de a gente ter essa questão da ansiedade, não é um fator que ajuda muito assim, no diagnóstico, não. A gente tem que olhar essas outras coisas que a gente já comentou, que são os sinais e os sintomas. Minhas restaurações, isso aqui é legal. Minhas restaurações estão sempre caindo. O bruxismo pode ser a causa para o problema? Olha, é até uma coisa, um sintoma, né, uma coisa que acontece com quem tem bruxismo. Uma das formas da gente diagnosticar também. Às vezes o paciente fala, não, meu dente está soltando a peça, eu coloco a peça solta, coloco a restauração quebra, a restauração solta. Isso pode ser por conta do bruxismo. Pode ser uma falha da restauração, pode ser uma falha da restauração. Mas muitas vezes essa restauração falha, não porque foi mal feita. Na verdade, na maior parte das vezes, quando essa restauração está falhando, é porque tem alguma coisa de errado acontecendo. E muito provavelmente, nesse caso que está soltando várias vezes, é o bruxismo, tá bom? Então pode procurar pelo bruxismo, que muitas vezes, quando a restauração está caindo, está soltando, o bruxismo, às vezes é uma característica do paciente, e aí a gente tem que usar a placa. Já estou usando a placa e não consigo usá-la, está me incomodando bastante. O que devo fazer? Olha, tem que procurar o dentista, porque o dentista tem que deixar essa placa confortável. Não tem jeito, eu uso placa. E se essa placa não fosse uma coisa que fosse incômoda, eu não ia conseguir usar. Então essa placa tem que ser muito cômoda para você, porque já colocar na rotina já é difícil. Então, se a gente quer colocar na rotina uma coisa que dói, que te atrapalha a dormir, aí fica muito mais difícil. E aí qualquer coisa vira um motivo, às vezes, também para você abandonar o tratamento. Então essa placa ela tem que estar bem confortável. Depois que finalizei minha placa, quando devo voltar ao dentista? Aqui na clínica, a gente pede para todos os pacientes que usam placa, quando virem fazer as prevenções, que acontece a cada 6 meses, a gente pede para trazer a placa. E aí a gente avalia a placa, ver se ela está precisando de ajuste ou não. Então o ideal é que essa placa seja avaliada de 6 em 6 meses para ver se ela está bem ajustada e se ela pode continuar sendo usada ou se a gente precisa fazer algum tipo de ajuste, tá bom? Então de 6 em 6 meses tem que voltar para a gente olhar a placa.
Quanto tempo dura uma placa de bruxismo? Uma boa pergunta também. É claro que vai variar qual que é o tipo de placa, como é que o paciente cuida da placa, né? Mas geralmente essa placa é feita para durar pelo menos 5 anos. Então cuidando dela direitinho, não deixando cair, não deixando o cachorro comer, porque engraçado, o cachorro adora comer placa. Então não deixando essas coisas acontecerem, a placa dura 5 anos. Mas eu já ajustei uma placa de uma paciente que estava com 12 anos com a mesma placa. Então as placas elas são feitas para durar bastante. Cuidando direitinho delas, elas vão durar muito. O que geralmente acontece é que elas começam a ficar mais amareladas, mais difíceis de higienizar, e o próprio paciente às vezes acaba falando: doutor, tô querendo fazer uma outra placa porque a minha já tá assim, muito amarelada, tá começando a acumular tártaro nela, tô querendo trocar. E aí a gente troca a placa, beleza? Acho que basicamente eram essas as perguntas. Se tiver alguma dúvida além dessas, vocês podem deixar nos comentários ou mandar um inbox para mim ou mandar um inbox para a clínica. É só mandar essa mensagem que a gente vai responder para vocês. Beleza? Um abraço, até mais!